Assunto? Reino. Reino. Isso aí que eu gosto. Vamos lá. Reino. Quem é o dono do reino? Se eu começar, eu não vou parar. Eu prefiro que você comece a falar sobre isso. O reino, o criador que criou tudo através da Palavra. palavra. Exatamente. A palavra ela se fez. E quando ela veio para a terra, a palavra se fez carne. Então tudo é através da palavra. Então vamos falar quem é a palavra. Não, esse assunto é fenomenal, né? Inclusive nosso perfil, ele se chama A Palavra Se Fez. E pouquíssimas pessoas param para analisar o quanto isso é forte. Inclusive no livro de João, ele começa falando sobre isso, né? A Que quem palavra. estava no início de tudo, a própria palavra. Mas antes da gente aprofundar mais nesse assunto, falando um pouco sobre reino e o quanto é importantíssimo nós nos atentarmos à palavra, porque da palavra veio a criação, da palavra veio a humanidade, da palavra veio tudo que nós somos hoje, inclusive o próprio inimigo usou a palavra para ser distorcida. E hoje a gente perde muito essa questão da seriedade do quanto a nossa palavra também pode ter autoridades vinda do reino ou vindas de quem? Do reino do maligno. Do maligno. É. Então, só por isso aqui a gente já ficaria horas falando sobre esta questão. Mas quem é a palavra que se fez carne para que pudéssemos ter acesso de novo ao Pai? Aquele cujo João veio para preparar o caminho, né? Aquele que foi anunciado através do profeta Isaías sobre a virgem que ia conceber um filho, né? E que o nome dele seria Emanuel, que significa o Pai conosco. Aquele a qual apareceu no anjo para José em sonho e disse que é obra do Espírito do Pai que estava dentro dela. Aquele que foi perseguido desde criança e teve que fugir para não ser morto. Aquele que em vida, após o seu batismo, foi tentado no deserto. Aquele que denunciou as obras do mundo, Aquele, que muitos estão conformados. aquele que lutou para pregar as boas novas, semeou aos corações, aquele que chamou os doze discípulos, que eram discípulos na época, né? Apóstolos viraram depois, e também é aquele a qual foi perseguido durante todo o seu ministério por um grupo de pessoas, né, que iam contra aquilo que ele falava. Quem era esse grupo de pessoas? Já parou para pensar? Então, aí nós vamos mexer com. Não precisam nem acreditar no que a gente está falando, é simples, é só você abrir a sua Bíblia, para ficar bem mais simples e fácil de entender, um evangelho curto e fácil, que é o livro O Evangelho de Marcos. O próprio Messias, ele denuncia as pessoas que o levaram para a morte, embora já estivesse predito aquilo, precisava acontecer, e ele mesmo fala, né, que as escrituras deveriam ser cumpridas. Mas, se você hoje parar, tirar um pouco a religiosidade e for analisar de forma séria, sem o oba-oba que o sistema oferece, que a religião oferece, você vai se assustar, porque inclusive nós, eu e vocês, ou quem está aí do outro lado, podemos fazer parte das pessoas que levaram o Messias para a cruz. Por isso que ele fala lá em Apocalipse, que foi um livro escrito por ele. Quem escreveu Apocalipse? João. Não, João foi a máquina de escrever. O nosso Messias deu para o anjo e o anjo levou para João. João apenas foi a máquina de escrever, mas foi um livro ditado por ele, que hoje é o livro mais importante da história e que sem ele não há salvação. E É um essa também, assunto depois a gente pode falar só sobre isso.